Vênus é o planeta mais reluzente de todos, superado apenas pela Lua, atraindo olhares e naturalmente chamando a atenção. Então, o lugar que Vênus nos fala é desse lugar que reluz, que brilha, que encanta e que chama a atenção. O lugar de Vênus é um lugar em que ela se percebe constantemente observada. E, por conta disso, ela se atrai por quem observa ela. Ela vai se interessar por quem tá ali observando. O outro, a outra parte, quem é que tá ali me vendo? Quem é que chegou até mim? Na mitologia, é Afrodite, a deusa da beleza e do amor, relacionada à energia feminina, aos encantos e seduções. É o planeta mais quente de todos. Mais quente até que Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Porque Vênus se interessa pelas pessoas e isso gera calor. E Vênus, não somente pelas pessoas, mas por tudo que ela observa. E ela trata, seja uma pessoa, seja um objeto, seja o que for. Porque tudo para Vênus é pessoal. Então, um livro não é só um livro. Ele tem vida. Ele tem uma história, ele tem um universo inteiro. Uma garrafa não é só uma garrafa. Ela tem um contexto, ela é animada. Tudo para Vênus tem vida. Então, tudo para ela é pessoal. Ela se atrai pontualmente por aquele outro. Então, não, a Vênus ela não é sobre um sistema, sobre grupos, sobre âmbitos maiores. Ela é sobre o outro, especificamente. Então, esse animar, esse ânimo que ela vai dando para tudo que ela encontra, gera um cenário encantado. Ela ama tudo, ela se afeiçoa à existência, ela é afeiçoada pela vida. Então aqui é diferente do Sol. O Sol, ele está falando do núcleo em si, da energia da criação em si. A Vênus está falando da energia da criação em movimento, sendo utilizada no movimento da vida, na superfície. Não é uma camada central. A Vênus está falando de uma camada superficial. Sim, é a vida acontecendo continuamente.
Então, o lugar, a casa onde a gente tem a Vênus no nosso mapa, vai falar de um lugar que a gente brilha e que a gente utiliza a nossa luz para dar ânimo para esse cenário, para o contexto, para os assuntos dessa casa. E é uma casa que quem observa a gente lidando com os assuntos dessa casa, quem observa de fora, se encanta. Quando Vênus se abre, ela nos fala de relacionamentos afetivos intensos, romances, prazeres, desejos, erotismo, envolvimentos profundos e também decepções, desilusões e injustiças. Porque ela se envolve com o outro. Ela experimenta tudo o que é possível experimentar quando nós nos relacionamos pessoalmente, individualmente com a outra parte. Então, são envolvimentos profundos. É romântico muitas vezes, é erótico muitas vezes, é eu e o outro. Somente eu e o outro. Não quer dizer eu e o outro isolados, mas a Vênus, o olhar dela é direcionado a um outro, mesmo que esse outro esteja dentro de um âmbito maior, que ambos estejam dentro de um contexto maior. Ela vai direcionar para um outro e ela vai vivenciar o que é possível vivenciar com aquele outro. E são muitas possibilidades do que pode acontecer a nível pessoal, seja com uma pessoa, seja com o que for que ela estiver observando. Quão profundamente é possível adentrar no universo daquele outro. E aí, naturalmente, ela está vulnerável a sofrer decepções, desilusões, injustiças. A atmosfera venusiana transforma qualquer cenário em um conto de fadas. Sapos em príncipes, vilões em mocinhos. Porque ela vai criando e ela vai envolvendo o outro no cenário dela. Nesse lúdico que ela cria. E aqui é interessante observar porque a Vênus, ela também é uma contadora de histórias, mas é diferente de Mercúrio. Mercúrio, ele é focado no mental. A Vênus, ela tá falando de sentidos. Ela utiliza todos os sentidos. Ela vai falar de cheiros, paladar, gostos, sons. Ela cria um cenário completamente sensorial que encanta e envolve quem se aproxima dela. Mas vilões em mocinhos, sapos em príncipes, porque se ela não
escuta o outro, se ela não escuta a história do outro, se ela não presta atenção naquilo que o outro está demonstrando, só vem dela para o externo. E aí, às vezes, aquele outro, a outra parte, não está disposta a entrar naquela história que ela criou e pode se sentir invadido, pode se sentir não escutado por ela, pode se sentir desconsiderado e injustiçado. E aí ela também vai se sentir desconsiderada e injustiçada porque vai ficar com a sensação que o outro não está retribuindo ela. Então, ela fica com a sensação de que ela tá dando vida, ela está animando, porque é sobre isso, é sobre o dar ânimo para o contexto existencial, para a vida, para tudo. Mas ela não é o sol. O núcleo, cada um acessa em si. Porque senão quando o outro que está próximo dela se afasta, ele vai ficar com a sensação de que ele não tem luz própria e ela vai ficar com a sensação de que ela não tem algo para projetar a luz dela. Só que, na verdade, a luz dela, o núcleo dela, é ele que cria essa atmosfera dela. E o equilíbrio do dar e do receber da Vênus é sobre o outro ao observar a atmosfera dela, utilizar a luz, o núcleo dele próprio, para também criar uma atmosfera que reluz também. Somente desse modo, o dar e receber vai se equilibrando. Aqui, um dia é maior do que um ano. É fácil se perder. Em Vênus, um dia é maior do que um ano terrestre. Então, a atmosfera da Vênus, da nossa perspectiva da Terra, é inconcebível. Um dia maior que um ano é a atmosfera que ela vive. E ela vive muito bem nessa atmosfera dela. E é isso que faz com que ela brilhe. E encante, e chame a atenção, e intrigue. Então, o outro, ele vai se aproximando para ir observando como que ela faz para criar isso. Esse planeta nos fala sobre reconhecimento e domínio do próprio brilho e magia. A busca incessante pelo amor incondicional, a paz, a justiça, o equilíbrio do dar e receber. Então a Vênus, ela é uma buscadora do amor incondicional. E quanto mais ela ama ela mesma, a vida dela, o modo como ela lida, quanto mais ela aceita e ama a atmosfera que ela vive, mais amor
ela acessa e mais amor ela atrai. E mais amor ela propaga. Vênus é relacionada às artes, à inspiração, à musa que reflete beleza, harmonia, valorização e abundância em todos os níveis. Então, o cenário em que a gente tem a Vênus no nosso mapa é um cenário de abundância. É um cenário em que a gente vai ter uma facilidade de criar essa atmosfera lúdica, de animar, de dar vida aos temas dessa casa. Porque para Vênus, isso é valorizar a vida. Isso é valorizar, isso é amar, é se afeiçoar a tudo que ela encontra. Pelo caminho dela. E ela dá continuidade a isso, ela dá sequência a isso. Do lugar central dela. Então a Vênus, ela tá falando da história que ela cria para ela. E de quem ela é dentro da história dela. E da coerência que ela age em relação à história dela mesma. Porque é isso que encanta. E o signo onde a Vênus, que a Vênus está vestida, o personagem que a Vênus está encarnada aqui no nosso mapa, vai nos contar como que é essa história que ela conta. Como que é esse mundo encantado? O signo vai contar sobre isso. Como que essa Vênus monta o cenário? Como que ela própria se percebe dentro desse cenário? Qual é o lugar que ela ocupa, que ela gosta? Quais são as preferências dela? Como que ela torna esse ambiente agradável para ela? E como que ela lida com quem está observando ela e como que ela insere o outro dentro da história que ela cria? Como que ela ama? O signo vai falar qual é o modo de amar. Não tem somente um. Como que essa Vênus ama, como que ela demonstra amor, como que é o afeto que ela expressa. O signo vai contar sobre isso. Com uma superfície fervorosa, seu caminho é o do meio. Então, sim, o caminho da Vênus é o do meio num sentido da continuidade da atmosfera que ela cria. Porque se ela sai do lugar dela de criar aquilo que ela cria, ela vai sentir que ela se perde. Se ela sai do lugar dela para criar uma história que o outro
quer que ela crie, ela sai do lugar dela. Então, o caminho da Vênus, a Vênus, ela vai falar sobre justiça, ela vai falar sobre balança, ela vai falar sobre imparcialidade, mas não é uma imparcialidade em relação a não se posicionar naquilo que é o universo dela, que é a atmosfera dela. Muito pelo contrário. É uma imparcialidade do lugar dela. Aqui, do posicionamento dela, ela consegue ter mais clareza sobre o que pertence a ela, o que pertence ao outro, qual é a história que ela está criando, qual é a história do outro, como é possível essas histórias se conversarem, se entrelaçarem. Isso é do interesse da Vênus. É isso.